Deus. Que bênção ter vocês aqui nesse dia maravilhoso. Num dia que é, segundo os padrões do mundo, véspera do quê? De Natal. Mas você conhece o verdadeiro significado do Natal? Você conhece, por acaso, o verdadeiro significado do Natal? Se não conhece, hoje nós vamos dar uma conversada sobre isso daí. Nós temos uma sequência de mensagens para continuarmos, que já começamos, porém, precisamos dar uma pincelada sobre algo que toma conta quase que de toda a humanidade. Vamos ver a palavra de Deus ali em Isaías, capítulo 9, versos de 2 a 7, que diz assim, ó. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Tu multiplicaste a nação, a alegria e lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos, porque tu quebraste o jugo da sua carga, e o bordão do seu ombro, e a vara do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque todo o calçado que levava o guerreiro no tumulto da batalha, e todo o manto revolvido em sangue, serão queimados, servindo de combustível ao fogo. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome. Olha o nome que é dado a Jesus. Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Do aumento desse principado, desse poder e da paz, não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo de Yahvé dos exércitos fará isto. Amém? E complementando o que diz em Isaías, Mateus 4,16 diz assim, ó. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Amém? Feche seus olhos. Soberano Espírito Santo, nós precisamos de ti. Tu és o pastor presidente das nossas vidas e também desta igreja. Por isso nós pedimos em nome de Jesus que ministres ao nosso coração, que nos dê entendimento da tua palavra e que realmente nós possamos não só entender, mas colocarmos em prática. Que se abra o nosso entendimento, porque nós escancaramos o nosso coração para que possas entrar e ministrar de uma forma especial. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, se nós formos ver, atualmente, quase todos os países comemoram o Natal no dia 25 de dezembro. E numa festa que envolve muitos rituais. Realmente são muitos rituais. A casa deve ser decorada com o quê? Guirlandas. O que é uma guirlanda? Aquele negocinho redondo que é colocado na porta, verdinho. Aí bota o que quiser nele, bota sininho, bota bolinha, mas fosse uma coroa verde. Tem que ter velas, tem que ter árvore, tem que ter o Noel. Os presentes devem ser colocados embaixo da árvore e antes de serem trocados. A ceia deve ser servida à meia-noite em ponto. Só que se nós formos ver a história toda, e nós vamos ver aqui na sequência, nem Jesus e nem os apóstolos comemoravam o Natal. Nenhum deles comemorava. Esta festividade chamada Natal não fazia parte da igreja primitiva, da igreja dos apóstolos, quando começou a igreja. Ela começou no ano 336 depois de Cristo, em Roma, com um tal de bispo Hipólito. O imperador Constantino estabeleceu o dia 25
o dia 25, para substituir a festa pagã de honra ao sol. Com uma certa lógica, porque Jesus é o sol da justiça, é a luz do mundo. E tomou o lugar, o quê? Do sol, da idolatria. A festa do Natal tomou emprestado as culturas pagãs. Não é algo que começou no cristianismo, não. Foi pego muita coisa emprestada das culturas pagãs. Muitas das práticas e dos personagens pagãos foram tomados. A história indica que Jesus nasceu, queridos, em setembro ou começo de outubro. Mas por que Roma transferiu para dezembro? Pois eu vou explicar por que Jesus nasceu setembro ou outubro. Veja bem, então esta é uma festa de tradição, confraternização ou rituais pagãos? Tradição, confraternização ou rituais pagãos? O que vocês acham? Então, seria coincidência 25 de dezembro ser a data mais comemorada entre os povos pagãos, por ser a festa ao Deus Sol? 25 de dezembro é o dia dedicado ao Deus Sol. E aí, como eu disse, mas só para aproximadamente 336 depois de Cristo, Constantino celebrou o primeiro Natal pagão, pois para agradar tanto a cristãos quanto a pagãos, uniu a festa do solstício ao Natal cristão. Ou seja, a festa ao Deus Sol ao Natal cristão. Qual era a intenção de Constantino? Constantino foi um imperador romano, que se dizia cristão. A intenção de Constantino era cristianizar o paganismo, ou seja, pega tudo que é dos pagãos, pega os deuses, pega tudo e torna cristão. E paganizar o cristianismo, ou seja, pegar o que é cristão e levar para os pagãos, paganizar. Ou seja, fazer uma aliança entre paganismo e cristianismo. Estão me entendendo, sim ou não? Mas, se nós formos ver, ali em 2 Coríntios 6, verso 14, ali é declarado que não existe comunhão entre luz e trevas. E o que Deus disse, queridos, ninguém muda. Não tem como mudar. Veja o que diz 2 Coríntios 6, 14. Ó. Não entrem debaixo do mesmo jugo daqueles que não amam ao Senhor. Pois que tem o povo de Deus em comum com o povo do pecado? Como pode a luz conviver com as trevas? Não tem como. Isso é uma ordem, isso é um mandamento, isso é algo dado pelo nosso Senhor. Agora vamos ver o que dizem os livros seculares. Deixa a Bíblia de lado um pouco, para dizer, mas essa coisa, isso é muita... Aí você é muito radicalismo. Não, vamos pegar o que dizem os livros seculares sobre o Natal, que é comemorado no dia 25 de dezembro. Diz assim, a Enciclopédia Barça, uma das melhores enciclopédias do mundo, volume 11, página 274. A data atual foi fixada no ano 440, a fim de cristianizar grandes festas, o que diz lá? Pagãs, realizadas neste dia. A festa mitraica, de Mitra, a religião persa que rivalizava com o cristianismo nos primeiros séculos. Continuando, que celebrava o Natalis Invicti Solis, ou seja, o nascimento do vitorioso sol. Tem alguma coisa a ver com Cristo? E várias outras festividades decorrentes do solstício de inverno, quando o sol aparecia no inverno, como Saturnália em Roma e os cultos solares entre os celtas e os germânicos. A ideia central das missas de Natal revela claramente essa origem. As noites eram mais longas e frias, e pelo que em
esses ritos, se ofereciam sacrifícios propiciatórios e se suplicava pelo retorno da luz. Por quê? Porque o Natal, na sua origem lá, é no inverno. Agora me diz uma coisa, o que tem à meia-noite de hoje na missa? Como é o nome da missa de hoje à noite? E olhando para a Bíblia, onde é que o galo entra? Quando Pedro nega Jesus, o galo canta. Será que tem alguma coisa, vamos dizer, de cristianismo em missa do galo? Estão vendo como uma coisa é bem mais complicada que se pensa? Ah, mas é só um símbolozinho. Não é só um símbolo, nós vamos ver. Então, é muita junção do profano com o santo. E entre aspas, do santo com o profano. Só que assim como a água e o óleo, não tem como se misturar. Não existe. E nós vimos 2 de Coríntios, onde é específico. Não há, não deve haver, não tem como haver comunhão entre luz e trevas. Não tem. Então, continuando. Em Israel, 25 de dezembro é inverno. Tem neve naquela região. E ninguém fica exposto ao tempo. Por quê? Porque olha o que diz Lucas 2:8. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam aonde? Ninguém está no campo em dezembro, porque tem neve. E guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Então aqueles pastores foram que vieram e foram ver Jesus, que os anjos disseram que tinha nascido, eles foram lá ver. Então eles estavam no campo. No final de outubro e início de novembro, os pastores já não vão mais ao campo, porque o inverno chegou. Não há pastagem, é inseguro e desconfortante para o rebanho. Roma, igreja romana, os pagãos, achou por bem colocar a data 25 de dezembro e dizer que Jesus nasceu num frio daqueles. Mas não foi assim. Por que não foi assim? Veja bem, quando foi feito o quê? Era para fazer o quê? Aquele censo. Então, Maria e José, Maria estando grávida, tiveram que fazer uma viagem de jumento. E foram até Belém. Porém, não se faria nenhum governador em sã consciência iria impor um censo para as pessoas irem até o lugar onde nasceram para se registrarem no inverno. Não tem como. Então, vê que não bate, não tem como ser 25 de dezembro. Vamos em frente. Mas, não foi assim. A sabedoria de Deus está sobre nós para discernir o que é sagrado e o que é profano. O Dr. Russell Shedd é um dos tradutores da Bíblia também, e tem uma Bíblia, inclusive, com os comentários de Shedd. A Bíblia Shedd tem. Ao comentar sobre a festa dos tabernáculos, que é entre setembro e outubro, citada em Levíticos 23, do 34 ao 36, esclarece o seguinte, Esta primeira descrição da festa dos tabernáculos, ali em Levíticos, capítulo que eu disse 23, 34 a 36, nos indica também o primeiro cumprimento do seu significado. É a vinda do Senhor Jesus Cristo para morar entre os homens. Ou seja, por que Jesus, nós podemos dizer que ele nasceu em tabernáculos. Tabernáculos é final de setembro, início de outubro. Porque a Bíblia diz que Jesus tabernaculou. Ou seja, ele veio morar no nosso coração. Então, Jesus não podia ter nascido em dezembro. Por quê? Porque nós vimos, tem toda a neve, tem tudo. E também a festa dos tabernáculos não é em dezembro. Então, Jesus veio e tabernaculou. Ele nasceu durante a festa dos tabernáculos. Veja bem, Jesus provavelmente nasceu na época dos tabernáculos, em outubro. Final de setembro, começo de outubro. E podemos calcular. Agora, eu preciso que você entenda isso aqui. Zacarias exercia o seu turno em julho. Por que era julho? Está escrito ali,
por ser o turno de Abias, o 8º turno do ano eclesiástico que começava em março. Veja bem o que vai dizer ali, ó. Vamos ver se eu cheguei a colocar esse versículo aqui, ó. Não. Mas vamos abrir. Abra ali. Pega a Bíblia, abra para mim rapidinho aí, ó. 1 de Crônicas 24:10. Ali vai dizer que o turno de Abias era o 8º. E o ano em Israel começa em março. Para nós, março. Para eles, começa o ano. Então, veja bem, ó. Vamos contar, ó. Cada turno, haviam 24 turnos que cobriam o ano todo. Então, cada turno tinha 15 dias. Está me entendendo, sim ou não? 24 turnos de 15 dias, então cobria o ano todo. Se, olha bem, Zacarias, ele era o 8º turno, exercia o seu turno em julho, e por ser o turno de Abias, o 8º turno do ano eclesiástico, que começa em março, veja bem, março, 1º e 2º turno, março. Aí vem o 3º e 4º turno, abril. 5º e 6º turno, maio. 7º e 8º turno, quando é que é? Junho. Então, o nosso amigo Zacarias estava no seu turno sacerdotal, na última quinzena de junho. E o anjo disse o que para ele? Ô, pessoal, que ele ia ter um filho, que é o João Batista. E aí ele sim ficou mudo. Mas então, finalzinho de junho, ele teve aquela visão, você vai ter um filho, ele volta para casa. Em princípio, ele engravidou a sua esposa quando? Em junho. E aí nós vamos vendo algumas coisas, ó. Veja bem, ó. Vai para frente. Julho foi o mês da concepção de João Batista, que nasceu em abril do ano seguinte. É só contar. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, ali por abril ele nasceu. Certo? Vamos dizer que em abril nasceu. Jesus nasceu 6 meses mais tarde. É só nós vermos Lucas 1:26. Portanto, em plena festa dos tabernáculos. Abril, nasceu João. Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Jesus jamais poderia ter nascido em dezembro. A Bíblia mesmo diz isso. É só nós estudarmos. Então, Natal, quer dizer, Jesus não teria como ter nascido em... Amém, queridos? Conseguiram entender isso aqui? Pois eu explico de novo. Se quiserem essa mensagem no seu e-mail, no seu zap, me avise que eu mando e você estuda melhor. Se tiver dúvida, me pergunte. Pessoal também que está nos assistindo, tiver dúvida, é só entrar no site e manda a pergunta que nós responderemos. Agora vamos ver alguns símbolos.
Fechou? Tá. Então, veja bem. Há aquilo que nós estávamos conversando, é o paganizar o cristianismo. E cristianizar o paganismo. Voltamos então à árvore de Natal. A árvore de Natal é um símbolo de consagração, é uma fábula de chamamento de adoração a deuses babilônicos. Por quê? Os babilônicos consagravam a árvore ao pé dos deuses e a levavam para casa como aprovação desses mesmos deuses, tudo em minúsculo. Ou seja, a árvore dentro de casa era o símbolo do Deus minúsculo dentro de casa, porque não se podia fazer uma réplica da imagem do Deus. Então, consagrava a árvore, trazia ela para dentro de casa, que era o Deus dentro de casa. Então, veja bem. Vamos lá. No ocultismo, ou nas religiões orientais, os espíritos dos antepassados são invocados por meio de uma árvore. Creem também que as pessoas são energizadas através das árvores. É só ver meditação transcendental. Aonde é que a pessoa é energizada? Nas florestas, aonde ela tem, ou seja, busca em árvores. Sabemos que nenhum crente coloca conscientemente em sua casa um trono a Baal. Mas quando tomamos conhecimento da verdade e sabemos que é algo errado, não devemos continuar a fazê-lo. Agora vamos voltar para a Enciclopédia Barça. Enciclopédia Barça, volume 11, página 274, diz: a árvore de Natal é de origem germânica, datando do tempo de São Bonifácio. Foi adotada para substituir os sacrifícios ao carvalho sagrado de Odin, adorando-se uma árvore em homenagem ao Deus menino. Ou seja, aquele Deus fraco que nunca cresce. No Natal, sempre no Natal, o que acontece? Culto ao Deus menino. Ou seja, veja bem, eu faço aniversário em 25 de setembro, qualquer um de nós faz aniversário num dia e num mês do ano, certo? Mas a gente, no dia do meu aniversário, eu não volto e boto uma fralda e volto lá de novo. Aí as pessoas ficam vendo, ô, bebezinho Clair, que bonitinho. Não. Por que fazem com Jesus isso? Estão entendendo a coisa? Ou seja, tu está tirando o rei para trazer de novo para uma criança indefesa, sem força. Amém, queridos? E a palavra de Deus, ali no livro de Jeremias, capítulo 10, versos 13 e 4, nos exortam no seguinte, os hábitos religiosos, mais um pouquinho antes, os hábitos religiosos dessas nações são pura loucura. Eles derrubam a árvore, isso está lá em Jeremias mesmo, Jeremias 10, 13 e 4, Os hábitos religiosos dessas nações são pura loucura. Eles derrubam a árvore e delas fazem um ídolo, com o trabalho cuidadoso de um artista. Depois enfeitam a imagem com ouro e prata e prendem seu Deus firmemente com pregos para não ser derrubado. O que a Bíblia diz que é uma pura loucura. O restante do capítulo 10 de Jeremias mostra a dura exortação que Deus dá ao seu povo, porque trouxe para dentro de casa um costume do povo pagão. Se você não quer conservar um costume de povo pagão, esteja disposto a romper com Roma e voltar para Jerusalém. O que é romper com Roma? É com os costumes pagãos. Voltar para Jerusalém e voltar para a Bíblia. Eu não vou ler todos esses textos, se quiser anotar, eu espero um pouco. Deuteronômios 12, 2, 3, 16, 3. Essas você pode ver tudo que fala sobre a questão dos povos pagãos. Depois eu envio para vocês. Vamos em frente, senão é muito tempo. Vamos lá. As velas. Velas. A vela é um ritual pagão dedicado aos deuses ancestrais. A vela acendida está fazendo renascer o ritual do solstício, culto ao Deus.
do sol, mantendo vivo o Deus Sol. Nas escolas que estudam paganismo, as velas são chamadas de demônios, pois é a simbologia de manter os demônios vivos. As velas usadas no Natal não têm relação nenhuma com as luzes do candelabro judaico, a menorá. Aquela ali, 7 velas. Não tem nada a ver. As velas consagradas a demônios são de base perigosa, pois são de rituais profanos. Mas não devemos generalizar ou cair em fanatismo. Quando na tua casa você foi à luz, tu faz o quê? Sem problema. Não tem problema nenhum. Então, nós não precisamos deixar de usar velas, quando necessário, para iluminar ambientes ou como decoração. Um jantar de casais, ou uma decoração, sem problema nenhum usar velas. Não se usa especificamente aquilo que se propõe aí fora. Também como na cruz mestre, ou nos sepulcros, não tem por que usar vela. Ou então quando a pessoa está sendo velada, 4 velas, para iluminar o caminho. Faça meu favor. O que foi, ali só está o corpo, não tem mais que iluminar nada para ele. É só jogar numa cova, daqui a um tempo vai ser só osso. Não tem jeito. É isso o caminho. Amém? A nossa luz, por isso que Jesus é específico. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só ele. Não tem luz, não tem vela, não tem nada. Amém? Agora vamos ver as guirlandas. Guirlandas são memorial de consagração. Guirlanda, eu já disse, aquela coroazinha redonda. Em grego é Stefano e em latim é corona. Podem ser entendidas como enfeites, oferendas, oferta para funerais, celebração memorial aos deuses, a vitalidade do mundo vegetal, celebração nos esportes, tem aquela coroa que é dada. Celebração das vítimas que eram sacrificadas aos deuses pagãos. Para tudo isso serviam as guirlandas. Agora veja bem, essas coroas verdes, guirlandas que colocam nas portas das casas, significam um adorno de chamamento e legalidade de entrada de demônios. E ficam nas portas porque são as boas-vindas na porta de entrada, ou seja, pode entrar que você é bem-vindo na minha casa. Deixa eu só dizer uma coisa. Não há uma só ligação da guirlanda em relação ao nascimento de Jesus. Nenhum. A Bíblia nunca anunciou que Jesus pede guirlandas, ou que tenha recebido guirlandas no seu nascimento, porque Israel já era sabido que fazia parte de rituais pagãos. Agora veja bem, agora tem uma guirlanda na Bíblia. Tem uma. Você sabe qual é que é? A Bíblia específica mostra isso. Só existe uma guirlanda na Bíblia, a coroa de espinhos feita por Roma para colocar na cabeça de Jesus no dia da sua morte, como símbolo de escárnio, deboche e zombaria. Vê como as coisas são. Mas é tão bonito, é lindo. Na cabeça de Jesus fez isso aqui com a cabeça dele. Dúvidas? Uma outra coisa, presépio. O presépio é um altar a Baal, consagrado desde a antiguidade babilônica. É um estímulo à idolatria. O São Francisco, aquele cara dos bichinhos, dos animais, no século XVIII, enquanto ele era um líder da Igreja Católica, instituiu o presépio para lembrar as festividades natalinas. Na verdade, uma convocação que leva o povo a ficar com a fé limitada ao material e ao palpável. Está aqui, Jesus está aqui no presépio. O presépio está relacionado diretamente com os rituais solstícios.
Os adereços encontrados no chamado presépio são simbologias usadas na festa ao Deus Sol. Então, podemos dizer, o presépio é um altar consagrado, é um incentivo à idolatria, é uma visão pagã. Por isso, seja livre, fuja da idolatria. Assim diz a palavra de Deus em 1 de Coríntios, capítulo 10, versos 14 e 15. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como há entendidos, julgai vós mesmos o que digo. E aí vem o que faz a idolatria. Gálatas 5, 19 a 21. Ó. Entretanto, quando vocês seguirem as suas próprias inclinações erradas, suas vidas produzirão os seguintes maus resultados: pensamentos impuros, ansiedade pelo prazer carnal, idolatria, feitiçaria, isto é, incentivo à atividade dos demônios, idolatria, incentivo, feitiçaria, incentivo à atividade dos demônios, ódio e luta, ciúme e ira, esforço constante para conseguir o melhor para si próprio, queixas e críticas, o sentimento de que todo mundo está errado, menos aqueles que são do seu próprio grupinho, haverá falsa doutrina, inveja e assassinato. Continuando diz, embriaguez, divisões ferozes e toda espécie de coisas. Vou dizer-lhes novamente, como já lhes disse antes, ou fiz antes, que todo aquele que levar esse tipo de vida não herdará o reino de Deus. O presépio é idolatria, é feitiçaria e leva a tudo isso. Ah, mas é tão bonitinho. Realmente é muito lindo. Mas, Papai Noel não é um santo, é um ídolo. E se alguém viu o Jornal do Almoço ontem, tem uma cidade no sul aqui chamada São Nicolau. E ontem o São Nicolau foi para a sua cidade. Ou seja, fizeram um ídolo e ontem levaram ele para São Nicolau. Já viu o que vai acontecer a partir do ano que vem? Romaria a São Nicolau. Ele voltou para sua cidade. Oh, meu Deus. Então não podemos receber Noel no lugar de Deus. Só temos um pai espiritual, que é Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa. O que diz a lenda? Que o Papai Noel, com o seu trenó e as suas renas mágicas, eles conseguem dar a volta no mundo todo, entrar em todas as casas numa noite só. O que isso quer dizer? Que ele é o quê? Onipresente. Quem é o único onipresente do universo? É Deus. Ou seja, o Noelzinho, bonitinho, barrigudinho, está tomando o lugar de Deus. E está em todo lugar. Será que realmente Deus é adorado em todos os lugares? Não. Mas por que o Noel é aceito em todos os lugares? Olha o que diz a Enciclopédia Britânica, 11ª edição, volume 19, páginas 648 e 149. 649 diz assim, ó: São Nicolau, bispo católico do século V, bispo de Mira, santo venerado pelos gregos e latinos em dezembro. Conta a lenda que Nicolau presenteava ocultamente 3 filhas de um homem muito pobre. E com isso deu origem ao costume de dar presentes em secreto na véspera do dia de São Nicolau, 6 de dezembro, data que depois foi transferida para 25 de dezembro, Natal. Daí a associação do Natal ao Nicolau, que é o Noel. Nicolau foi canonizado para roubar a adoração a Deus. Qualquer ídolo está relacionado à vaidade, e o objetivo principal das trevas é arrancar a visão de Cristo e trazer figuras de substituição, fazer crescer no coração do povo uma visão errada do que é o reino de Deus. E no Natal tem uma mistura muito grande do hedonismo com a idolatria. O que é o hedonismo? Dedicação ao prazer.
Qual é o prazer do Natal? Comer. E muito. Tanto é que as pessoas fazem uma dieta, as que se cuidam, né? O Luiz não se cuida, não tem jeito. Mas, então elas fazem uma dieta para quê? Para o Natal elas comer. Aí depois elas quase morrem passando fome para perder o que ganharam. Hedonismo. Dedicação ao prazer como estilo de vida. Por isso, o hedonismo é aquilo que está ligado a... O que diz aqui? Glutonaria, a sedução ambiental e aquilo que traz prazer pelo vestuário. Ninguém pode entrar no Natal sem roupa nova. Hã? E para que as pessoas querem roupas novas? Para parecerem bonitas ou para parecerem para os outros? Fazer inveja. Hã? Pense bem. Então, como alguém pode aceitar uma história, não é história, história, que fala sobre um velhinho que sai numa noite só por todo mundo, de casa em casa, entregando presentes? Se você sabe que Papai Noel não existe, que é só brincadeirinha, por que faz tudo o que exige o ritual de Natal? Por que ilude seus filhos com essa história? Por que permite que uma mentira se torne realidade em sua casa? Veja o que diz Provérbios 26, 18 e 19. Ó. Como o louco que atira tições, flechas e morte, assim é o homem que engana o seu próximo e diz, fiz isso só por brincadeirinha. Só uma brincadeira. Ah, mas foi só uma brincadeira. Queridos, no reino espiritual não existe brincadeira. Tudo que nós falamos fica gravado. E ali em Mateus, Jesus disse assim, ó, que nós daremos conta no dia do juízo de toda a palavra que tivermos falado. Toda. Troca de presentes. O ritual nórdico exigia que eles fossem, olha bem, mas o que tem de eu dar presente? Então, não, mas por que tu dá no Natal? Por que não dá no outro tempo qualquer? Por isso que eu disse, ó, se você, ó, voltando aqui, ó, se você sabe que o Noel não existe, que é só brincadeirinha, porque faz tudo que exige o ritual de Natal, tem que dar presente no Natal. Aí vamos ver por quê, ó. O ritual nórdico exigia que eles fossem para as montanhas de madrugada e lá chorassem em sacrifício. Esperavam os primeiros raios de sol da manhã e entregavam presentes uns aos outros. Olha por quê. Em adoração, dizendo que você jamais esqueça dos deuses sobre nós. Ah, mas é só um presentinho. Mas então dê lá na Páscoa, dê em qualquer outro lugar, dê em qualquer dia da semana, do ano, dê no aniversário da pessoa. Mas por que tem que ser no Natal? Está entendendo? Hã? O presente significa eternizar o pacto, trazer a bênção dos deuses. Tertuliano, teólogo católico, disse que não podia pactuar com essa mentira. O sol nunca pode ser Deus, porque o Deus dos cristãos foi aquele que criou o sol. Posso ouvir um amém? Então veja bem, ó. Natal, segundo a visão de Roma, é prender Jesus na celebração do nascimento. Jesus nunca cresce, sempre está no nascimento. E esquecer Jesus na celebração da sua volta. Ou seja, o Deus menino. Foca no nascimento, ali, e esquece que ele vai voltar. Não prepara o povo para a volta de Jesus. E Jesus, queridos, nós podemos dizer, sem nenhum medo de errar, Jesus está às portas, está voltando. Nós precisamos crer nisso, nos preparar para isso e fazermos por onde? Sermos instrumentos para que o reino dele seja ampliado, pregado, estendido a todas as pessoas. Amém? Então, olha bem, ó. Voltando aqui, ó. Natal, segundo a visão de Roma,
é apagar a luz da revelação e do entendimento e não vislumbrar que ele, Jesus, está às portas. É centralizar a visão no palpável, no que eu enxergo, esquecer do espiritual que virá, não conseguir contemplar o que Deus está mostrando. O Natal hoje, queridos, se nós formos ver, é um culto comercial que rende muito dinheiro. E é interessante para que tenha mais, que saia mais, já começa lá por setembro, já estão enfeitando, já estão fazendo propaganda. Por quê? Porque tem que, se você não der presente, se você não comprar uma roupa nova, se você não trocar ou seja, se você não fizer algo novo, você é a escória da sociedade. É isso que as propagandas todas, elas colocam na mente de cada pessoa. Nós precisamos sair. Sai de Roma e volta para Jerusalém. Sai das tradições, sai daquilo que o mundo impõe e volta para a palavra de Deus. E é interessante isso. Ó. A igreja que se diz cristã, ela comemora tudo isso. E aí, quando nós queremos comemorar, por exemplo, festa dos tabernáculos, as festas bíblicas, eles dizem que nós estamos judaizando. Ou seja, o que é isso? Isso é coisa do Antigo Testamento? Isso não existe? Será? Deus disse para o povo que as festas seriam eternas. E nós precisamos, então, comemorá-las. Tudo é motivo para grandes aquisições. Mas a exaltação ao Rei dos Reis não existe. Até tem um videozinho da Raquel Sherazade, aquela repórter da SBT, que diz, sabe quem faltará à festa desse ano? Aí, realmente, não tem nada a ver com Jesus. Absolutamente nada. Se ele é o que nasceu no Natal, por que o Natal não tem nada a ver com ele? Quem é que toma o centro de tudo? É o consumismo e é o Noel. Por quê? Estão entendendo? Nós nos levantamos contra todo o paganismo instaurado no cristianismo. Por isso, sairemos de Roma e voltaremos para Jerusalém, para a origem da palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Então é isso que nós precisamos. Ah, mas, puxa vida, todo mundo faz. Será que o que todo mundo faz é certo? Tradições, querido, nós ministramos muito isso no programa de rádio. O que acontece? Não é porque, mas o meu e aí vem o vô e o meu pai, a minha família sempre foi, é nossa tradição. Mas espere um pouquinho. O meu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com Deus, ele é individual. Eu não posso viver por experiências de outros. Então, mas eles são eles. Mas a minha família, a sua família fez. Hoje o que nós precisamos? Nós precisamos nos voltar. Amém? Voltar para quem? Para a verdadeira palavra, voltar para Deus, termos a nossa experiência individual. Porque nós não vamos ser julgados pelo que os outros fizeram, mas sim pelo que nós fizemos. Amém? Então, por isso que precisávamos desse estudo, desse ensino. E eu espero que realmente vocês sejam instrumentos. Agora, não condene, não sai condenando, viu ali, não sei o que. Eles andam na luz que tem. Com o tempo, eu acredito que a luz deles vai ser mudada. Será uma nova luz, a luz realmente de Cristo, e eles deixarão de fazer isso daí. Amém, queridos? Vamos orar? Feche seus olhos. Feche seus olhos. E veja, se nós também não entramos nesse consumismo, se nós não entramos também nesses rituais pagãos, em todas as suas áreas, ou em poucas áreas, ou em tudo.
E nós precisamos realmente nos consertar, sair das tradições pagãs, sair das tradições que nos foram impostas por Roma ou pela Grécia e voltarmos para Jerusalém, para a palavra verdadeira, a palavra pura, a palavra que verdadeiramente liberta. Pai, nós te louvamos por esse tempo, te louvamos, ó Pai, por esta palavra, por esse abrir de olhos. Te louvamos porque a luz que hoje sobre nós brilha é a luz de Cristo, é a luz da sua palavra, é a luz do soberano Espírito Santo. Nós te pedimos em nome de Jesus que abra realmente o nosso entendimento e que todos quantos se expuserem a esta palavra, aonde quer que eles estejam, eles possam entender e não vejam apenas como algo de retaliação ou algo que contraria as suas tradições, mas que eles possam se dedicar a estudar a palavra de Deus, a verem a palavra de Deus e desta maneira eles possam colocar em prática o que a tua palavra diz. Que realmente eles saiam de Roma, saiam das tradições, saiam de toda a herança pagã que vem sendo trazida, ou que foi trazida para dentro da igreja cristã, e se voltem para a verdadeira palavra, para a verdadeira luz que é Cristo Jesus. Pai, nós te pedimos perdão pelo tempo, ou pelas vezes que nós mesmos cultuamos a esses deuses, mesmo sem saber, mas te damos graças, porque a tua palavra diz que o tempo da nossa ignorância o Senhor não leva em conta. Obrigado, ó Pai. Nós te louvamos, nós te bendizemos e te pedimos que nós possamos ser disseminadores da verdadeira palavra. E desta forma, o teu nome seja glorificado, o teu nome seja engrandecido, o teu nome seja conhecido entre as nações. E daremos a ti sempre o louvor, a honra e a glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus abençoe a cada um, fique na paz e que o Senhor vos acompanhe a cada dia.